Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muito prazer para a gente falar aqui de um tema sensacional, que é o que a gente gosta, né? O Ernesto Sampaio, que é presidente da Companhia Docas de São Sebastião, que o Porto está em franca expansão aí com resultados no ano de 2025 muito bacana. A gente vai conversar com ele, saber da situação atual do Porto de São Sebastião, inclusive das expansões que devem acontecer aí ao longo desse 2026. Sampaio, seja bem-vindo ao programa Integração. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sampaio, o Porto de São Sebastião acabou de comemorar 71 anos, né? E vocês fecharam o ano de 2025 aí com um resultado, acho que quase 30% superior a 2024, né? Mas a gente sabe que vocês têm um plano que está em expansão, que eu acredito que vai crescer mais do que dobrar a capacidade do Porto de São Sebastião, que é um porto estratégico, né? Para quem conhece um pouco do litoral de São Paulo sabe ali da capacidade do Porto de São Sebastião, né? Então, queria que você fizesse para nós aqui um apanhado de como tem sido aí os últimos tempos aí do Porto de São Sebastião, como é que vocês conseguiram aí melhorar esse resultado aí, que foi, acho que quase 30%, né? Em relação a 2024, e quais são as perspectivas aí da gente ter essa expansão aí agora, durante esse ano, que inclusive eu acho que na previsão de vocês está para o segundo semestre agora de 2026, né? Primeiro vamos falar um pouquinho dos nossos resultados recentes, né? A gente, em 2023, teve uma movimentação de 1 milhão e 33 mil toneladas, que para nós, naquele momento, já era muito bom ultrapassar a barreira da 1 milhão de toneladas, né? E em 2024 a gente atingiu 1 milhão e 527 mil toneladas, quer dizer, um aumento de 23 para 24 de cerca de 50%, que até ensejou a gente receber um prêmio do Ministério de Portos e Aeroportos como o porto que mais cresceu, evidentemente, em termos percentuais, em 2024. Então, a gente se preparou para isso, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente fez em 2023 foi realmente tentar colocar o Porto de São Sebastião no mapa das rotas logísticas, né? Como você comentou, as pessoas ficam muito focadas, os operadores logísticos, claro, é natural que isso aconteça no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Paranaguá. Mas a gente sabe que esses portos já vêm alcançando, né, seus limites de capacidade de movimentação, seja pelos próprios terminais, pelo tráfego de embarcações, pelos acessos terrestres, e aí que o Porto de São Sebastião a gente entendeu que poderia se apresentar como uma alternativa para essas movimentações extras que foram surgindo. Isso, então, a gente conseguiu fazer ao longo de 2023, colocar o Porto de São Sebastião no mapa, com uma boa campanha de comunicação social. Só que isso não basta, né, André? A gente tem que também dar respostas em termos de infraestrutura. Então, o governo do Estado de São Paulo já estava em andamento, né, a construção do contorno sul da rodovia dos Tamoios, que a gente sabe que o acesso terrestre é fundamental, né? Quer dizer, até 2020, final de 2024, os caminhões acessavam o porto pela BR-101, isso impacta na vida do cidadão, o trânsito fica mais lento, tem quebra-molas, tem sinais de trânsito. Então, a inauguração do contorno sul da rodovia dos Tamoios, que aconteceu em novembro de 2024, foi fundamental para que essas cargas viessem a serem movimentadas pelo Porto de São Sebastião. Eu costumo dizer o seguinte, né, André? Não adianta inaugurar uma via de acesso esperando que no dia seguinte essas cargas vão chegar. Você precisa anunciar também que isso está acontecendo e mostrar que a obra vai ser entregue. A gente sabe que em logística os contratos são celebrados com muita antecedência, né? Não é igual a um turista, né, que vai acessar ali Ilhabela, ele tem um caminho novo e ele vai usar porque ele optou naquele dia. Os contratos acontecem com bastante antecipação. Então, sabendo que a obra estava em andamento, que de fato ela ia ser entregue, os novos operadores logísticos encontraram uma oportunidade de movimentar
as cargas por São Sebastião. Isso aconteceu em 2024 com esse recorde de 1.527.000 toneladas. Então, era um aumento esperado, né, por causa da infraestrutura de acesso que estava sendo viabilizada, mas a gente não esperava tanto, né? A gente não esperava um sucesso tão grande. Internamente, a gente também fez pavimentação de áreas que estavam ociosas, né? Ou seja, a gente percebeu que os operadores portuários precisavam de áreas para armazenar as suas cargas. Fundamental também, não dá para fazer, a operação não fica muito eficiente quando você embarca a carga diretamente do navio vindo de um pátio fora do porto, né? Ou no sentido da importação, já desembarcar o caminhão direto para o destinatário final. Então, fundamental que tenha área para armazenagem de carga dentro do porto, foi o que a gente fez. Fizemos pavimentações, cerca de 20 mil metros quadrados, para que novas cargas pudessem ser armazenadas. Melhoramos também o viário interno para tornar a circulação de caminhões mais eficiente. Então, a gente também se preparou internamente para tornar a operação mais eficiente. Em 2025, a gente teve uma pequena queda de movimentação, 1.440.000 toneladas, um ajuste marginal, mas a gente já percebe que daquele patamar de 1 milhão de toneladas de 2023, a gente já entende que houve um step change, né? Ou seja, o nosso patamar de movimentação agora, de fato, gira em torno de 1,5 milhão de toneladas. E essa queda também, pequena queda em 2025, se deu pela dragagem de manutenção que a gente fez. A gente fez uma dragagem de manutenção do berço principal, esse que está aqui atrás no vídeo, e então o berço ficou inoperante por uns 20 dias, e aí, claro, naturalmente, sem operar no nosso único berço, isso fez com que realmente a gente tivesse uma pequena queda de movimentação. Mas, de qualquer forma, isso deixa a gente muito contente, né? E é claro que esse aumento de movimentação, como você mencionou, gerou também um aumento de receita. Esse sim, a gente pode também e deve comemorar um aumento de receita de cerca de 28% em relação a 2024. A gente conseguiu auferir de receitas no ano passado algo em torno de 75 milhões de reais. E o importante dizer é que esse aumento de receitas não é um fim em si mesmo, né? A gente tem que transferir, retornar o que a gente recebeu de receitas adicionais em novas infraestruturas para o porto, ele ficar cada vez melhor. Então, a gente já está planejando para agora, esse ano de 2026, aprimorar as nossas balanças de pesagem de caminhões, né, para tornar ainda mais eficiente a movimentação de caminhões. Hoje, o caminhão ele entra no porto, ele tem que ser pesado antes de carregar o navio. E a gente quer incrementar a capacidade de pesagem para que esse carrossel de caminhões fique mais eficiente. Além de outras melhorias de segurança mesmo, né? De sistema de proteção de descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, porque isso, de certa maneira, também é fundamental que a gente garanta para o trabalhador portuário, para o caminhoneiro, para todos aqueles que transitam pelo porto, uma questão de segurança. E o mais importante, né, previsto para mim também para 2026, agora para ser inaugurada a previsão até final de março, o novo acesso ao Porto de São Sebastião, que é uma continuidade do contorno sul da rodovia dos Tamoios. Então, vai ter um acesso exclusivo de caminhões para dentro do Porto de São Sebastião, ou seja, os caminhões não vão se misturar com os carros de passeio dos turistas e dos cidadãos que transitam pelo centro da cidade de São Sebastião, e um viaduto de saída desses caminhões que parte de dentro do porto e se encaixa no contorno sul, na rodovia dos Tamoios. Ou seja, os caminhões, André, que transitam com cargas pelo porto não vão tocar em 1 metro do centro da cidade de São Sebastião, naquele melhor conceito de harmonia entre o porto e a cidade, né? Quer dizer, a famosa relação porto-cidade, né? A relação porto-cidade, exatamente. Ou seja, o porto se desenvolvendo, crescendo, aumentando movimentação, criando emprego, renda, recolhendo mais impostos, mas sem impactar na rotina normal do cidadão. Então, essas são as informações do que aconteceu.
o que a gente fez para que essa movimentação aumentasse, o que a gente tem de perspectiva em termos de obras para 2026. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre o arrendamento, como você quiser conduzir, fica à vontade. Então, Sampaio, a gente fica muito feliz porque eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar dessa relação porto-cidade foi no Porto de Barcelona, no ano de 2007, né? Onde, numa visita lá à autoridade portuária, a gente viu essa necessidade de construir uma relação. E a gente sabe que no Brasil, isso só há pouco tempo atrás, questão de 3 ou 4 anos, é que os portos começaram a ter a condição de ter uma relação com a cidade harmônica, né? Porque a gente sabe que a região aí, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, ela vive basicamente do setor turístico, né? E o porto, ele é a grande alavanca de desenvolvimento para as cidades, porque fora da sazonalidade do turismo, a gente precisa que a atividade logística portuária aí, ela seja, né, cada vez mais incrementada, porque isso gera emprego qualificado. A gente sabe como isso é fator de transformação numa sociedade. E está fazendo de uma forma planejada, que nem esse acesso de viaduto aí direto com a rodovia dos Tamoios, é algo fundamental para que o investidor, e toda vez que a gente fala de investimento em logística, como você bem colocou no começo da tua fala, não é algo que se decide do dia para a noite, nem de um dia para o dia seguinte. É tudo investimentos que demoram 3, 4, 5, às vezes até mais, né, tempo para poder você fazer isso. E a gente está vendo aí que agora o Porto de São Sebastião realmente está num caminho aí de crescimento que a gente tem muito que comemorar, né? Porque você lembrou muito bem, eu sou dessa época, né, que o Collor abriu as importações brasileiras, principalmente para nós aqui no Brasil foi muito assim, impactante a questão dos automóveis, né? Entrou um presidente na época eleito, jovem, vou abrir as importações brasileiras. Primeiro, a fábrica de automóveis que veio para o Brasil foi uma russa chamada Lada, que trouxe uns automóveis da época de 30. E aí as pessoas falam, poxa, mas é isso, né, que nós vamos receber aqui no mundo? Só que logo depois vieram as BMWs, que era o extremo oposto, que aí mostrou o que era a indústria automobilística pelo mundo, né, e o que estava vindo para o Brasil. E aí, depois disso, vieram todas as montadoras e as fábricas com importação de automóveis fantásticos e a gente sentiu realmente uma mudança muito grande, porque antes tínhamos, acho que 5 ou 4 montadoras no Brasil que dominavam o mercado e hoje aí temos para mais de 40 aí disputando o mercado. Então, assim, quem ganha é o consumidor final, realmente, porque é uma disputa muito grande, mas, por outro lado, há essa exigência que o mercado coloca um padrão, né, como se diz no popular, subiu o sarrafo, né, da média, porque você tem que entregar cada vez mais um produto melhor com preço competitivo dentro do mercado. E isso aqui internamente me preocupa muito, porque eu não vejo uma política interna, principalmente por parte do governo federal, como, por exemplo, acho que nós temos aqui o BNDES, que seria a grande referência de poder criar, né, e eu até sugeri outro dia ao Ministério, que façam uma cartilha sobre isso, dizendo de como o pequeno empresário ou empreendedor, né, ele vai poder se beneficiar, mas quais serão as suas necessidades para que a gente chegue. Porque vai ser igual você comprar um produto na Europa ou comprar dentro do Brasil, mas ao inverso também, né? Então, assim, há essa necessidade aqui que me preocupa, que é o desafio que eu chamo, que é de equiparar. É ter realmente uma linha de produção que seja igual uma linha de produção como se você estivesse na Alemanha, né, que é um país altamente industrial, só que dentro do Brasil. E aí vem os grandes desafios trabalhistas, né, que no meu ponto de vista vai ser o que mais a gente vai ter que trabalhar com isso, e você como professor é algo que eu vou te perguntar, né? Como é que você vê isso? As universidades, elas já estão preocupadas ou sentindo ou se preparando, né? Porque esse acordo, ele mexe numa preparação e muitas pessoas não sabem, Luciano, mas o acordo não é só para produtos, é para serviços também. E abre uma possibilidade grande de empresas brasileiras exportadoras de serviços também serem exportadoras de serviço. Mas as universidades hoje, elas já estão ali de olho nesse viés que abre esse mercado? Olha, o acordo, lembrando que esperamos por tantos anos, né, como a gente comentou na primeira parte, 25 anos depois, e o acordo agora chega, né, de fato. As universidades, né, acho que
tanto quanto a própria sociedade, recebe muito bem essa informação. No entanto, agora se faz necessário o ajuste, né, dos programas pedagógicos. O que acontece numa leitura, e eu estou na linha universitária, estou desde 2013, então mais de 10 anos observando esse crescimento e literalmente, né, as gerações chegando para a gente no estudo e o que nós estamos entregando como mercado, se faz sim necessário pequenos ajustes, porque a faculdade ela já vem num grau de preparo para literalmente a área de trabalho. Hoje estou em duas faculdades que têm, graças a Deus, essa vertente foco trabalho, né? Posso dar um abraço aqui aos colegas lá da Exanc, da Strong, da FGV, um grande abraço. Essas faculdades, elas têm uma leitura não tão rigor acadêmico stricto sensu, aquela coisa mais livrinho, mas uma vertente prática. E isso é ótimo, porque o aluno tem que tomar aquele choque de trazer um case real para a sala, discutir essa temática exatamente agora, trazer, né, um Mercosul, poxa, uma turma de RI, uma turma de economia, uma turma de ADM, né, até mesmo contábeis, por que não pegar este assunto e agora desenvolver quais são as possibilidades que eu tenho? E, inclusive, né, uma dica que eu sempre falo aos alunos, mas uma dica a todos, uma vez que eu vou para um segundo mercado, e essa expansão já agora é fato, como está a tua língua? Como está realmente a nossa comunicação? Porque uma coisa é você desenvolver o seu produto, mas você vai conseguir falar com alguém lá? Né? A primeira portinha que você chegar e alguém te receber agora com esses canais abertos é a tua comunicação. Então, como é a cultura? Como que eu vendo esse meu produto lá? Esse pessoal tem a mesma leitura que a gente tem aqui desse nosso serviço? Ele é bom aqui no Brasil com a cultura do Brasil, mas esse serviço, se eu colocar lá, é bom fazer uma pesquisa, é bom aí, lembrando as análises mercadológicas que o pessoal do marketing faz, como que está realmente o mercado europeu nesse momento, para receber esse meu produto. Então fica realmente um questionamento a todos os empresários, né? E essa geração que já está aí na iminência dos próximos 2, 3 anos se formar. Ao pegar esse canudo, o mercado e a economia vai ter mudado. Isso é fato. O momento que a gente está vivendo agora, não só pelas diretrizes que o Trump tem feito, a parte desse momento Mercosul, que é maravilhoso para o Brasil, mas o que está acontecendo geopoliticamente no mundo, com o impacto brasileiro, e isso a gente teve reflexo, inclusive essa semana, a gente está vindo de um colapso interno nosso, fiscal, banco quebrando, né? A semana para a gente economicamente foi um pouco de caos, meu Deus, quanta notícia, né, ruim, mas quando você olha lá fora, tem algumas coisas acontecendo que está refletindo aqui, por exemplo, num termômetro interno que os economistas adoram, que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores bateu novamente, né, mais um recorde. E aí você fez, peraí, como é que a Bolsa, que é o mercado, está vendo tão bem isso, se aqui dentro da nossa casa está uma bagunça? Né? Ou seja, o entendimento disso, que o mercado de praxe sempre antecipa um próximo movimento. Então, poxa, vai vir coisas boas aí, o dólar de repente dá uma diminuída, né? Sai desse patamar dos 5, volta lá para alguma coisa de 4 alguma coisa, pode ser, né? Não esse ano, mas se vem nessa pegada, a gente traz custos e um benefício, né, desse dinheiro, desse capital de maior porte e facilidade para os empresários. Então, o aluno, as faculdades, entenderem essas dinâmicas geopolíticas, econômicas, financeiras, né, o aluno tem que estar com essa visão global. Não é mais, e não tem como as faculdades pensarem, só tal curso, só tal matéria, só estudo isso. Não dá. Eu mesmo, às vezes, puxo a orelha dos alunos de jornalismo que faz comigo introdução à economia. E aí o aluno de jornalismo, ele olha para a minha aula e fala, não, eu quero saber ali, ó, TV, quero saber outras coisas, essa dinâmica de podcast. Sim, mas você de jornalismo, você precisa entender para saber o que perguntar. Sim. Né? Princípio básico. E aí fica realmente as faculdades que não têm essa leitura de pró-mercado, correr, porque agora, mais uma vez, e como a gente comentou na primeira parte, o potencial de PIB que toda essa mudança vai trazer, reflete-se, né, desde a nossa base. Ou seja, você está chegando num mercado que dentro dos próximos 2, 3 anos já vai ter essa leitura de Mercosul já vivendo aqui. Então, porto, exportação, comunicação, a gente vai ficar mais perto agora da Europa.
né? Já temos uma proximidade grande com os Estados Unidos, mesmo com algumas rusgas ali, mas agora a Europa se aproxima. E aí o que essa cultura, que aí fica uma lição também para nós, viemos muito numa leitura americanizada. Sim. Né, por anos. E agora olhar para a Europa como um novo parceiro comercial já é um pouco diferente. E a gente até viu o outro lado, a gente pensou em China. E a primeira vez a gente, né, viu e fez o contato comercial com a China, a gente teve aquele primeiro aspecto. É produto chinês, virou até meme. Mas hoje não. Hoje, quando você fala de produto chinês, os caras estão chegando com uma entrega adequada, porque ele entendeu que o Brasil não vai aceitar qualquer coisa. Então, a gente tem um aspecto de uma leitura de mercado chinês, tem um aspecto da leitura, já há muitos anos conhecido, do mercado americano. Só que o mercado europeu, quem é nessa leitura econômica? Né? Então, todos da sociedade, países muito tradicionais estão dentro desse acordo, né? Professores, alunos, empresários, precisa ter esse entendimento, né? E realmente aprofundar. A possibilidade de abertura disso que se dá, a dimensão as pessoas precisam entender. É algo que pode mudar rumos de empresas aqui dentro. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Até o último dia de janeiro, a Praça Mauá, no centro de Santos, recebeu as carretas da mamografia e do empreendedorismo. A iniciativa é da Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado, dentro do movimento SP por Todas. Aqui com a Patrícia, eu vou pedir para ela explicar para nós como é que funciona essa parceria do Governo do Estado com o SEBRAE.
Patrícia, fala para nós aqui, como é que está funcionando essa carreta? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, André, para estar falando para o seu público. A carreta da Secretaria, ela funciona, ela é itinerante por todo o estado de São Paulo. E a gente está tendo a oportunidade de ter a carreta aqui em Santos, oferecendo uma série de serviços para as mulheres da nossa região. Então, vão desde serviços de saúde, a gente tem a carreta da mamografia, fazendo exames, também temos uma equipe médica também, oferecendo pressão, fazendo a triagem rápida. Fora isso, nós temos uma agenda extensa de cursos para que essas mulheres empreendam. Então, nós temos os cursos do Sebrae acontecendo aqui na carreta mesmo. Nós temos uma outra carreta, que é essa que a gente está, onde fica a sala de aula. Além disso, são oferecidos cursos também do Senai e do Senac, e isso uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher com o Sebrae e a Prefeitura de Santos. Temos que cuidar das nossas mulheres 365 dias. Quando nós temos um mês de algo, é o alerta. Nós estamos iniciando o ano com ações fundamentais à vida da sociedade, falando para essa mulher sobre saúde, mamografia, segurança pública, as nossas delegacias das mulheres que estão aí com os serviços à disposição, e nós estamos falando também de educação, com empreendedorismo na ponta. Isso quer dizer a independência, o resgate daquela mulher que está numa situação muitas vezes de vulnerabilidade e tem a chance desse resgate para o trabalho, emprego e com uma vida saudável. São os 480 anos da cidade de Santos sendo comemorados, olha, a todo vapor, iniciando essa celebração tão importante para nossa Santos. Essa parceria com a Secretaria da Mulher do Estado é fundamental para o município de Santos. Santos sempre teve um trabalho efetivo na questão da mulher, né? É a cidade mais feminina do país. Agora, trazer em um pacote só a carreta da mamografia ligada à saúde, trazer o empreendedorismo com cursos de graça do Senac, do Sebrae. Bacana, Patrícia. Olha, é o governo do estado colocando esse serviço à disposição em nossa parceria com o Sebrae, que sempre está junto com a gente no Empreenda Assim, né, que o ano passado fizemos aí algumas rodadas do evento, e esse ano, em 2026, teremos mais rodadas aí pelo interior do estado de São Paulo. Patrícia, obrigado pela tua participação. Obrigada. A Prefeitura de Santos, através da SEDUC, Secretaria de Educação, firmou esta semana um termo de adesão com o Sebrae São Paulo para a implantação do curso Jovens Empreendedores, primeiros passos na rede municipal de ensino. A ideia é fortalecer a educação empreendedora para os estudantes do ensino fundamental. A primeira etapa prevê que até 6.000 alunos sejam beneficiados. Então a ideia é que esses alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, eles têm uma terceira via. O mundo mudou, as formas mudaram e empreendedorismo vai ser o comportamento do novo século, do novo momento. Bom, uma grande parceria, né? O programa de educação empreendedora do Sebrae, formando as nossas crianças e depois jovens nessa vocação empreendedora. Então, é uma maneira muito consolidada. A gente faz mais de 20 anos já esse programa no Sebrae, que atinge agora 3 milhões de alunos em todo o estado de São Paulo. E Santos é a primeira cidade da Baixada Santista a ter esse programa. Então é algo inovador. O Sebrae entra com o sistema, entra com as apostilas, investe no município de Santos junto com a rede municipal, qualifica os professores e faz acontecer, junto com a prefeitura, esse programa que tem revolucionado o ensino empreendedor em todo o estado de São Paulo. É justamente trabalhar o conteúdo do empreendedorismo. É a gente falar de inovação, de criatividade, de protagonismo. É o DNA santista sendo reforçado dentro das escolas públicas municipais, através do Sebrae, que justamente é uma entidade focada no empreendedorismo, com qualidade, através dos seus cursos. É capacitar os nossos professores, os nossos educadores, para que a gente possa formar uma rede ainda mais empreendedora, com essa visão de futuro e do presente. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que
acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.